Boa noite, turma. Bom, desculpa aí por poder ter entrado agora só às 7, mas é que eu estava numa apresentação. Eu fui solicitado a falar sobre ética numa outra universidade, aí acabou ainda agora. Tá? Bom, eu não tenho algo preparado, eu só queria ver se tem alguém com alguma dúvida sobre as avaliações, ou se tem alguma dúvida que eu possa tentar resolver sobre finanças pessoais. Professor, boa noite. Boa noite, vamos lá. Sobre aquele último questionário que era para mandar para mais 5 pessoas, eu não entendi o que era para botar lá no item 1.1, se era para botar, se quem eu convidar, botar só o meu nome ou o Só o nome seu dela. nome. Só o seu Só o meu nome. nome? Por quê? Quando a gente faz um preenchimento lá no Google Docs, que é esse aplicativo que eu estou usando, isso gera uma planilha de Excel. Então, as 5 pessoas para quem você pedir, tem que colocar o seu nome para que quando eu listar, a resposta tem que aparecer o seu nome 6 vezes, que é você mais 5. Ah, entendi. Então, tem que ser o seu nome. Tá, só isso, obrigado. Por nada. Eu enviei aquele e-mail hoje, dando alguns artigos, então eu pedi o entendimento de vocês sobre aqueles pontos. Então, escolhe um daqueles artigos. Estou pedindo para fazer um trabalho de, no máximo, 3 páginas, para você explicar o que você entendeu. E, basicamente, esse trabalho sobre esse artigo que você escolher, ele vai ter assim, uma boa contribuição sobre a avaliação. Professor Simval, boa noite, acabou de chegar. Os outros trabalhos, que eu só devo mandar mais um, se não me engano, eles são muito de, assim, participação, né? Você só faz. Inclusive, eu estou tentando ver se eu consigo preparar um questionário que vai ser o último, que eu vou tentar enviar amanhã, porque hoje eu terminei de ver as perguntas. Eu estou fazendo várias perguntas e esse questionário que eu vou mandar, ele vai ter uma nota, mas a nota que vai para a avaliação do semestre de vocês não é a nota que você vai tirar se acertar ou errar a pergunta. Só o fato de fazer o questionário, então vai ter lá o seu nome, você vai ter a pontuação do questionário, tá? A nota que eu vou dar, caso eu consiga fazer isso a tempo, se não conseguir, eu mando mesmo depois do período ter acabado. É só para você ter uma ideia de como, se essas perguntas que eu vou fazer, se você sabe sobre elas. Então, falar sobre empréstimo, sobre orçamento, sobre investimento. Eu vou fazer umas perguntas que eu reli as apresentações e aí me ocorreram algumas perguntas para eu fazer, tá? Então, só lembrando, você vai ter uma nota nessa avaliação, devo enviar amanhã, mas essa nota não vai... Vamos supor que você tire 5 nesse questionário, tá? 5 de 10. Isso não vai entrar na avaliação. A avaliação só vai entrar que você fez ou não fez o questionário. Como eu já enviei um outro questionário perguntando quanto você acha que sabe sobre aqueles itens, o que eu gosto de fazer depois? Vamos supor que você colocou que você sabe... numa escala de 1 a 5, você sabe 4. Então, você sabe 4 de 5, né? 80% mais ou menos. Então, eu vou fazer algumas perguntas sobre aquele item, por exemplo, endividamento, e se você tirar uma nota maior do que você acha, esse tipo de avaliação, que a gente chama de avaliação subjetiva e objetiva, ele vai indicar que você sabe mais do que você acha que sabe. Ou se a nota no questionário for menor, ele vai indicar que você sabe menos do que você acha que sabe naquelas perguntas. Então, isso é um tipo de avaliação em educação financeira. Alguns educadores financeiros, alguns pesquisadores em finanças pessoais no mundo inteiro, eles gostam de fazer essa pergunta, esse tipo de avaliação. Quanto você acha que sabe e quanto você sabe realmente. E aí, uma maneira de ver isso é fazendo um teste. O problema desse teste é o seguinte,
Quais seriam as perguntas que eu tenho que fazer para você para saber o quanto você sabe sobre endividamento? É muito complexo isso. Então, uma eventual nota baixa nesse teste não quer dizer muita coisa, tá? Ele só quer dizer especificamente para esta avaliação que você tirou uma determinada nota. Ou seja, dentro daquilo que foi passado nos slides e daquilo que foi perguntado nesse questionário, você vai ter uma determinada nota entre 1 e 10, digamos assim. Tá? Mas não quer dizer muita coisa por enquanto. A ideia seria fazer um questionário bem grande, de modo que pudesse haver perguntas fáceis, médias e difíceis, né? Para a gente ter uma melhor avaliação. Mas, como eu estou no início disso, eu não tenho como ainda ter as perguntas ideais. Esse vai ser, se não me engano, a segunda ou terceira vez que eu vou tentar fazer esse tipo de avaliação. Tá? Então, amanhã eu devo enviar a última tarefa. Enviei hoje uma tarefa para você falar sobre, escolher lá um artigo, tem artigos em português e tem artigos em inglês. Vê um com o qual você se identifique, faça um trabalho de 3 páginas, tá? Escrevendo o que você quiser, e eu vou tentar usar esse trabalho de 3 páginas como o que tiver mais peso para a sua avaliação. E o restante vai ser mais preenchimento mesmo de tarefas que eu vou ter pedido para vocês. Alguma outra dúvida sobre as avaliações ou sobre finanças pessoais de uma forma geral? Investimentos, por exemplo, quem já começou a investir por causa das nossas aulas de finanças pessoais? Ninguém. Quem está pensando em investir está com medo da bolsa. Lara, já investi. Mas, você já investia, beleza. Lara vai ser uma milionária em breve, hein, Lara? Estou vendo isso já. Então, eu estou cada vez mais convencido de que vai ser sim, tenho certeza. Sendo jovem, inclusive essa é uma das perguntas que eu vou fazer, né? Quais são as 2 variáveis mais importantes para os investimentos? Então, é tempo e taxa. Né? Então, o tempo que vocês têm aí pela frente, vocês têm 25, 30 anos até chegar aos 50, mais ou menos. Isso é muito tempo. E a questão agora é taxa. Como é que você consegue, de alguma forma, atingir aí 1% ao mês, que não é difícil. 1% ao mês não é difícil e é uma boa taxa de retorno. Tá? Eu vou tentar ver algumas coisas que eu andei estudando e estou tentando sistematizar para colocar em aulas. Tá? Então, nós temos a plataforma não, o site da B3, por exemplo. Né? Acho que é b3.com.br. Aí você procura lá o IDIV, né? Índice de empresas com melhor pagamento de dividendos. É chamado IDIV. Então, você pegar essas empresas, ou pelo menos as melhores, as 5 melhores, as 10 melhores, como é que eu vejo as 5 melhores empresas do IDIV? Você vai na bolsa, pede para mostrar para você o IDIV, clica lá para te dar a versão de planilha do Excel, baixa aquilo, que é simples, é rápido, é fácil, é grátis, e entra na planilha e manda ordenar por ordem decrescente a coluna que tiver lá o peso no IDIV. Então, digamos que tem uma ação que tem peso 8% no IDIV. Né? O IDIV é 8% daquela ação. Então, você pega as 5 mais parrudas dentro do IDIV e vai para alguns pontos que a gente chama de fundamentalismo, né? Dos pontos fundamentais daquela empresa. Endividamento, tamanho, pagamento de dividendos, crescimento da receita, relação lucro-preço, preço-lucro, VPA, LPA, tem os índices lá, endividamento e tudo mais. E tenta decidir isso. Tem um índice chamado PVP, Preço sobre Valor Patrimonial. E num site chamado Fundamentos, com U no final, Fundamentos,
ele é um dos índices que aparece lá, PVP, se não me engano é o primeiro. Então, se você pegar as ações do IDIV, que tem mais participação, e pegar as que têm menor relação PVP, por exemplo, 0,7, 0,8, né? Sempre que a relação PVP baixar de 1, tiver zero qualquer coisa, significa que a empresa está, de uma certa forma, nessa métrica barata. Então, por exemplo, uma empresa com PVP 0,9 significa que o preço dela em cotação na bolsa é mais ou menos 90% do que a avaliação patrimonial dela. Aí eu já não lembro se é do ativo ou do patrimônio líquido, mas eu acho que é do patrimônio líquido. Então, isso aí no linguajar aí do mercado é como se você estivesse comprando R$ 1 com 90 centavos, né? Se você está com o índice PVP.9. Né? E, ao contrário, às vezes você vê lá um PVP, sei lá, eu não sei de alguns valores altos, mas 3, por exemplo, né? 3.0 significa que ela está 3 vezes o valor patrimonial dela. Isso indica ágil, indica que ela está cara. Devo não comprar? Aí é uma decisão sua. Você tem que saber que comprar normalmente é uma boa hipótese de você comprar com ela com preço mais baixo. Mas normalmente eu acho que para entrar, para começar a operar em bolsa, esse tipo de coisa não faz muito sentido no início. Né? Às vezes você vai comprar 5 ações, uma ação, 10 ações, isso realmente não vai fazer peso algum na sua decisão. Com o tempo, e você começar a ter rendimentos, no meu caso, por exemplo, eu tenho 2 anos e já tenho quase R$ 2.000 por mês de rendimento de dividendos todo mês. Eu acho isso relevante. Né? Então, e nem no meu caso ainda isso é importante, porque 2.000 por mês não é praticamente muito dinheiro para você aportar. Mas vamos, daqui a pouco, eu começo a receber 5, 8, 10 mil reais, aí já começa a fazer diferença. Né? Aí, por exemplo, tenho para investir toda hora 10, 8, 5, 3, 8 mil reais. Então, algumas questões fundamentalistas vão começar a fazer diferença. Tá? Então, isso é um ponto que eu acho que seria interessante. Outro é atentar para os fundos imobiliários. Eu pedi para vocês participarem daquele evento, né? Eu espero que vocês tenham ido. Alguns foram, reportaram isso para mim. Eu, assim, na minha inocência, né, que eu estou recente ainda, na minha inocência, os fundos imobiliários são excelentes. Você tem aí um retorno, eu diria que um bom retorno médio mensal dos fundos imobiliários é de 0,5% ao mês. Alguns fundos estão pagando mais, 0,7%, 0,9%, às vezes até mais do que 1% ao mês. Então, isso é excelente retorno. E aí, fazendo uma conta rápida, dentro do ano, 12 vezes 0,5 vai dar 6 e pouquinho, acho que é 6,6, alguma coisa. E uma das coisas que eu falei lá nos slides é que esse dividendo anual na casa dos 6% é um dividendo muito bom. Então, o que tem acontecido com os fundos imobiliários no Brasil nesse momento é algo fantástico. Tá? E aí, de novo, talvez se você está começando agora, no início realmente você não vai perceber muita diferença, porque pinga aí na sua conta R$ 1, R$ 3, 80 centavos. Então, até a gente se acostumar com isso, né? Eu, inclusive, quando eu vi dividendo caindo na minha conta, eu nem sabia direito o que estava acontecendo. Então, já sabia investir, mas não entendia direito o que eram os dividendos. Então, realmente depende de ter um certo tempo. Então, conseguir 6% ao ano, 7%, é uma coisa muito boa. Na parte das empresas em si, das ações, o que tem chamado muito a minha atenção é o setor elétrico. Sim. Só para dar assim, um pouco de gás aí na turma. Sim. Eu, por exemplo, hoje dei uma saída rápida aqui. Quando eu voltei, tinham 5
Já tinha na semana passada, tinham caído mais uns 4. Mais notificação de mais dividendo caindo na minha conta. Pois é. A gente, na medida em que a gente vai botando, investindo o nosso rico dinheirinho, a gente vai sendo gratificado ao longo do tempo. E os dividendos, para mim, são... eu já nem reinvisto, eu já pego esse dividendo, já boto na minha conta direto, já saio gastando nas despesas da casa, coisas dessa natureza. Isso que é bom. Então, por exemplo, no meu caso, como eu disse, eu ainda sou um pouco recente nisso tudo, e, em princípio, quando eu entrei para esse mundo, para mim, os dividendos, assim, são uma questão de paraíso, né? Caramba, eu estou ganhando dinheiro na bolsa, o troço está pingando na minha conta, que legal. E aí eu vi alguns influenciadores, algumas pessoas que falam sobre investimentos tecnicamente no YouTube, e eles alertaram em relação a isso. Olha, muito cuidado, porque o dividendo, quando a empresa paga, ela esvazia em valor. Então, uma empresa que paga muito dividendo não costuma crescer muito ao longo do tempo. Isso me preocupou um pouco. Eu nunca acreditei muito nisso, porque eu acho, sinceramente, que não tem uma coisa a ver com a outra. Né? Mas depois de eu ter ouvido várias pessoas falando sobre isso, eu vi, inclusive, o outro lado da moeda, pessoas mostrando que empresas que pagam bons dividendos, tipo na casa dos 8%, 9%, 11% ao ano, que crescem normalmente. Então, isso não é muito, assim, uma coisa muito verificada. E tem pessoas, Warren Buffett, por exemplo, que é o maior investidor do mundo, ele é firme nisso daí. Ele fala que investimento faz com que... Na verdade, não é que empobrece a empresa, é que o gestor, quando te dá dinheiro via investimento, o gestor abre mão de pegar aquele dinheiro e investir no negócio para fazer a empresa crescer. O que eu acho que tem sentido. Tem um outro ponto de vista, é o seguinte, tem muito neófito aí falando um monte de bobagem, tá? Nesses YouTube. Uhum. O que ocorre é o seguinte, a empresa, o valor dela ali na bolsa se modifica sempre que a empresa paga alguma coisa. Por quê? Porque você vai ter papel que está cheio e tem papel que está vazio. Tem papel que já foi exercido e tem papel que não foi exercido. Então, sempre há uma oscilação quando a empresa ou paga dividendo, ou quando ela faz chamada de capital, ou quando ela dá bonificação. Então, tem gente aí que é novo lá no ramo, e ele desanda a falar bobagem aí que até fere meus tímpanos aqui. Eu só não vejo, Simval, assim, uma perfeita correlação entre sair dinheiro do caixa e isso afetar o patrimônio líquido da empresa na percepção do mercado, entendeu? Quer dizer, na percepção do mercado, eu até vejo com um certo sentido, né? É como se a gente chegasse na festa com a festa para acabar, né? Então, eu olho para a empresa, ela acabou de pagar dividendos, até a próxima vez que ela vai pagar vai demorar um pouco. Aí eu murcho um pouco o tesão por ela, aí é possível que a percepção do mercado em relação a ela caia em função disso, mas não que está saindo riqueza da empresa. E é isso que eles explicam. É isso mesmo. Inclusive, o que ocorre também é que isso é uma análise capenga, né? Quando as pessoas fazem isso, porque se a empresa pagou dividendo, é porque ela foi bem no desempenho dela, tá? E também é o seguinte, se ela tem perspectiva, se ela está dentro de um segmento que está bombando no mercado, como é que estão as projeções de venda, né? É aí que faz a grande diferença das pessoas que sabem analisar melhor e das pessoas que só veem um número que fica flutuando ali na oscilação da bolsa do dia. Então, para isso, a gente está formando os alunos de uma maneira um pouco melhor, né? Então, eu tenho como... Eu observo o YouTube, né, como eu falei, tem
coisa boa e tem coisa ruim também, mas mesmo as coisas ruins eu gosto de observar, até para eu ter julgamento. Mas aqui, professor, também, não sei se você sabe, esse livro aqui, ó, O Investidor Inteligente, né? Ele foi escrito pelo Benjamin Graham, esse cara aqui, ó. Então, esse Graham, ele é talvez o cara mais conceituado do mundo que já existiu até hoje sobre mercado de ações. E olha o tamanho desse livro aqui. São 700 páginas. Então, tem muito conhecimento aqui. Obviamente, eu não vou ter como absorver isso de uma hora para outra, né? Mas a minha sugestão de leitura, porque ele é bem específico e tem, inclusive, um capítulo que é só sobre isso que a gente está falando, né? Qual o ativo que eu devo escolher, qual é o impacto do dividendo. E uma das anotações que eu acabei de fazer 1 ou 2 dias atrás é exatamente sobre isso. Pagar dividendos é uma característica que faz crescer os olhos do investidor. Então, o professor acabou de falar que gosta de receber dividendo. Eu gosto de receber dividendo demais. O próprio Warren Buffett, que na empresa dele, Berkshire, eu acho, ele não paga dividendos, né? Mas ele já declarou, ele gosta de receber dividendos. Então, uma das medidas... Só um complemento aí. Eu tenho um amigo que ele passou o tempo todo da vida dele investindo só com foco no dividendo. Hoje ele vive só com os dividendos. O que a empresa paga de dividendo é o que ele enfia no bolso e gasta. E gasta bastante, porque a família dele é muito grande. Ele quando vai para a Europa, ele compra 15 passagens, bota todo mundo dentro do avião e leva. Isso. Então, isso realmente enche os meus olhos, porque, pelo menos até agora aqui no Brasil, dividendo das ações são livres de imposto de renda. Isso é uma coisa que, poxa, me parece ser fantástico. Os proventos oriundos do fundo imobiliário são isentos de imposto de renda. Então, isso é muito fantástico. Isso é muito fantástico. Então, se você fizer uma construção ao longo do tempo, você tem aí 20, 30 anos pela frente, e isso é fantástico. E, cara, pode acreditar, você não precisa de 20 anos, você precisa de 10 anos. Então, 10 anos com disciplina e entendendo bem esses 2 itens que eu acabei de falar, o tempo que você tem pela frente e saber extrair do mercado esse 1% ao mês, isso pode te dar muita, muita, muita folga no futuro. E não é difícil obter 1% ao mês. Realmente não é difícil. Acabei de falar agora, ver as empresas lá do IDIV, você analisar cada fundamento dela e escolher as melhores. Outro dia eu estava até conversando com o professor Simval, uma pessoa de quem eu gosto muito, e eu falei dele, Ramiro, do Clube do Valor. Ele fez a seguinte composição: você vai no IDIV, pega as empresas do IDIV e depois vai na liquidez dessas empresas. E foi aí que ele falou uma coisa que eu realmente nem imaginava. Porque liquidez é uma coisa que todo mundo quer. Eu quero liquidez, por exemplo. Uma ação com uma liquidez alta significa que quando eu colocar para vender, ela vai ser vendida rapidamente. Quando eu quiser comprar, ela vai ser comprada rapidamente. Uma empresa com baixa liquidez, às vezes você faz o pedido de compra dela e fica minutos, horas esperando. E eu já passei por isso uma vez. E tem hora que, inclusive, a ordem nem é completada. Já teve dias em que eu mandei comprar um determinado fundo imobiliário, passou o dia inteiro e eu não consegui comprar. Problema de liquidez. Então, uma empresa que esteja listada no IDIV, ou seja, é considerada pela própria Bolsa uma empresa boa pagadora de dividendos, então já cresço o olho disso. Que está com baixa liquidez, não alta liquidez, e aí que eu realmente me fez prestar atenção no vídeo. A empresa com baixa liquidez, ela por si só, a liquidez baixa faz com que a gente tenha uma ideia de risco maior, né? Então, justamente por isso, eu quero vender e ninguém quer comprar, ou eu quero comprar e ninguém quer vender. Só que risco maior
está associado a um retorno maior. Então, é uma aula que ele deu num vídeo gratuito, né? Empresa boa pagadora de dividendo, com baixa liquidez, é um bom retorno. E aí tem outros pontos também. Clube do Valor, que é o clube lá que ele dirige, opção de comprar empresas para ganhar valor ao longo do tempo. Como é que isso vai ser potencializado? Quando você compra baixo. Então, um dos outros indicadores fundamentalistas, além de estar relacionada com a liquidez, relacionado com dividendo, com baixa liquidez, também com uma relação PVP favorável, ou seja, 0, alguma coisa. Então, uma empresa barata, com baixa liquidez, com potencial de dividendo, é tudo que o Clube do Valor quer, né? Então, isso daí é realmente bem interessante. Mas, detalhe, o cara lá às vezes, tem 10 milhões para investir, 5 milhões para investir, esse tipo de coisa é bem interessante aí na hora dele decidir fazer compras e vendas. E quando ele falou baixa liquidez, como eu faço coletas de informação do meu portfólio de 15 em 15 dias. E aí eu passei a fazer de uns 2 ou 3 meses para cá, além de ver preço, que estão no momento, também alguns indicadores fundamentalistas. Um dos indicadores que eu vi justamente é a volatilidade. Volatilidade não, a liquidez, né? Volume vendido mensalmente, diariamente. E aí, nessas ações que eu tenho, a movimentação média diária é na casa aí dos 300 milhões de reais. Então, em média, as ações que eu monitoro, que são as ações que eu tenho, tem um giro de vendas na casa aí dos 300 milhões. E aí que fez sentido, então veja bem, 2 poucos anos, mas já são 2 anos de experiência, para eu chegar num ponto para entender que a liquidez da empresa é importante, então eu passei a observar o valor dela diário, né? Saber de cabeça que é 300 milhões essas ações. Então, quando ele falou sobre isso, ele citou um número que fez sentido para mim, né? Ações com 1, 5, 10 milhões por dia. Aí eu pude perceber, quando ele falou 1, 5, 10 milhões, eu pude perceber que é um valor baixo. Porque eu já tinha noção de que as ações que eu negocio têm 300 milhões. Vale Petrobras, por exemplo, tem 2 bilhões diários de negócio. Então, repara, né? É bem interessante eu lembrar disso de cabeça, porque eu fiquei praticamente 2 anos lidando com isso sem saber a grandeza, né? Então, esse próprio Ramiro, ele falou uma coisa que eu aprendi com ele também. Time in the market is better than timing the market. Tempo no mercado é melhor do que entender o timing do mercado. Esse negócio de chegou a hora de comprar, vou comprar. Chegou a hora de vender, vou vender. Comprar na baixa, vender na alta. Isso é uma piada que tem nas ações no mundo inteiro. Todo mundo quer, só que ninguém consegue. Se a gente for atrás disso, vai acontecer o contrário. A gente vai comprar na alta e vender na baixa. Isso está demonstrado, tá? Isso não funciona. Então, entender o que ele falou, eu achei interessante, quer dizer, ir no IDIV para pegar as ações com bons dividendos. Isso eu já sabia, inclusive já falei aqui na aula. Agora, até estava conversando com o professor Simval. Quando ele falou que você deve procurar as empresas com baixa liquidez, é que eu não entendi, né? Mas assisti ao vídeo, cheguei no final e tive uma outra percepção em relação a isso. Então, e aí não tem como, assim, acabei de entrar no mercado, estou com 2 meses de bolsa, 5 meses de bolsa, e já vou tendo uma sacação assim, não, eu estou lendo pra caramba, estou lendo vários livros aqui, fazendo um monte de resumo, né, por causa das aulas ou por causa do meu desenvolvimento, etc. Então, quando fica isso tudo mais ou menos na minha cabeça, assim, rodando para lá e para cá, tirando algumas conclusões, aí uma ou outra informação começa a fazer sentido. E isso só ocorre com um determinado tempo, né? Então,
Isso é bacana. E também já foi assim na época da pandemia, lá em março do ano passado, dia 16 de março, se não me engano, que o Ibovespa veio de 120, se não me engano, para 60 mil pontos, mais ou menos isso. Né? Ou de 115, mais ou menos, para 60 mil, a 70 mil, ela caiu em torno de 40%. E foi uma travessia tranquila para mim, né? É uma tranquilidade que eu tive sabendo que podia acabar o mundo, né? Mas isso sempre ocorreu no mercado. Então, esses caras que ganham muito dinheiro na bolsa, emoção zero nessas horas. Então, tem um problema qualquer, o que eles mais querem, é o que eu li aqui nos comentários também da Ana Beatriz, está com dinheiro no Nubank, por exemplo, né? Porque o que esses caras mais querem é pegar o dinheiro na renda fixa, como é o caso da conta diária do Nubank, e observar uma determinada ação que baixou ali e ele poder comprar. Né? Tem até uma estratégia que eu achei bacana, nesse livro aí que eu indiquei ainda agora, do Benjamin Graham, eu nunca entendi direito como é que você ganha dinheiro na baixa, né, com a baixa das ações, porque o troço está indo para baixo, como é que você ganha? Né? Eu sei assim, bom, o preço baixa, você entra com ela num preço mais baixo, e com o tempo ela deve retornar, teoria do retorno à média, está aí nos livros, né? Então, você compra por 8, a coisa que vai chegar a 13. Isso aí eu consigo entender bem. Agora, como é que alguma coisa com 15 cai para 10 e você ganha dinheiro? Cara, muito interessante. Desde que você saiba que a coisa vai cair, né? Você sai da posição com ela em 15, na expectativa de que ela caia, e se ela cair, você recompra essas ações. Por exemplo, você vendeu 1.000 ações que estavam a 15. Né? Então, ela vem, você estabelece um determinado patamar, sei lá, que ela vai a 13, e aí recompra as mesmas, o mesmo valor. Né? Se você vendeu as ações por 20 mil, elas estavam a 15, aqui embaixo, você recomprar essas ações por 20 mil, você vai comprar um número maior de ações. Eu falo, cara, bem interessante, isso é bem óbvio, né? Mas é uma estratégia que não só te dá mais ações de uma hora para outra, então você tinha 500 ações e logo depois você passa a ter 600 ações, por exemplo, você ganha 100 ações sempre ida e entrada novamente, mas também, ó, está no livro ali, você vai ter um prejuízo, porque você teve uma venda com prejuízo, digamos assim. Aí você usa esse prejuízo para abater um determinado lucro. E ele fala lá que isso é um agradecimento ao tio Sam, né? Aquela figura que representa o governo americano. Quer dizer, você usa esse movimento que te deu prejuízo, você usa isso para abater um lucro que você possa ter dentro do mês. Então, você ganha duplamente com o mercado em baixa, nesse sentido, mas pode dar errado, né? Realmente a gente precisa de muita leitura, porque a gente vê várias coisas. E eu vejo alguns influenciadores desses fazendo referência a um livro que foi escrito na década de 1970. O autor já está morto há muito tempo. Uma linguagem bem ultrapassada, mas ali tem algumas regras de ouro, realmente. Seja rico, enriqueça com ações, alguma coisa assim, antes que seja tarde. Décio Bazin. Né? Então, quem comenta esse livro fala, olha, é um livro ultrapassado, ele retrata a Bolsa lá da década de 1970. Mas é uma leitura recomendada, porque foi um dos primeiros livros nacionais falando sobre Bolsa. E esse livro faz muita menção a esse daqui. Então, esse livro que eu estou falando aqui, do Graham, eu diria que, se você só ler esse livro daqui e entender bem o que está aqui, ele vale por praticamente todos os livros sobre Bolsa de Valores que você possa imaginar no mundo, porque todo mundo faz referência a ele. Foi o primeiro grande livro sobre ações, esse daqui. Então, o próprio Décio Bazin, esse que foi escrito lá na década de 70, faz muita referência, às vezes com a mesma frase que está escrito ali. Então, a gente precisa realmente de leitura, sabe? E é uma prática assim meio esquecida ultimamente. Mas você vai ver esses caras que estão ricos, que ganham muito dinheiro no mercado, eles leem muito. Então, fazem muitos resumos,
e entendem bem o que tem de teoria ali dentro. Então, isso é interessante. Bom, perguntas. Não deixem de comprar fundos imobiliários. Isso é uma dica fortíssima. Agora, muita atenção que pode ter. Está todo mundo falando aí que vai ter um crash, tá? Muita atenção. E se tiver, aí vale o que a gente acabou de falar, né? Mercado de baixa, vai doer você ver o seu dinheiro perdendo preço, digamos assim, né? 20%, 30%. Porém, é uma chance de você aportar dinheiro com os valores mais baixos. E não tem outra maneira, é assim que a galera ganha dinheiro. Tá? Eu estava falando do setor elétrico, quando o professor Simval pediu a palavra. Eu tenho observado muito as empresas elétricas. TRPL4, que é a Transmissões Paulistas, a Taesa, que é TAEE, TAE 4 ou 3, eu gosto da 4, sempre gosto da 4, que é preferencial. E a ENGIE, é NGIE, é ENGIE Brasil, que é NBR 3 ou 4. São empresas que são boas pagadoras de dividendos e alguns, por essas análises fundamentalistas, estão reforçando de que são empresas que estão baratas. Então, empresa boa pagadora de dividendo. Todo mundo falando que está barata. Né? Então, é interessante. Agora, é bem diferente mexer com ações do que e fundos imobiliários. Fundos imobiliários você tem renda todo mês praticamente. Muito raramente você não vai ter rendimento todo mês. Já as ações, algumas pagam todo mês, como Bradesco e Itaú, mas normalmente pagam 2 ou 3 vezes por ano um dividendo, que somando tudo, as boas ações estão ali na casa dos 5%, 6% ao ano. Algumas, já, como essas das elétricas que eu tenho visto aí, estão pagando 8%, 12%, 11% ao ano. Então, você tendo aí, sei lá, 500 mil, 1 milhão em empresas que pagam bons dividendos, fundos imobiliários, te dão uma grana boa por mês. Então, você hoje está com 10, como é que você vai chegar a 1 milhão? Tem tempo pela frente, né? Eu mostrei para vocês o investimento que eu fiz 50, 50, 50 e hoje está com quase 300 mil já. Né? E lá, quando eu era um pouco mais velho que vocês, na faixa dos 29, eu estava olhando para a idade que eu estou agora, 57, indo para 60, daqui a pouco. Né? Então, eu vou sair dos 60 anos, nos 60 anos, com muito dinheiro nessa conta minha de aposentadoria, porque lá atrás eu tentei praticar isso que eu estou falando aqui para vocês durante esses 30 anos. Então, eu estou quase chegando no final de 30 anos nesse investimento, colocando dinheiro nele todos os meses. Então, é isso que eu acho que vocês deveriam fazer. Só que eu lá atrás não tinha essa informação que a gente tem hoje. Então, a ideia que eu acho que vocês vão ter é um desempenho estupidamente superior ao meio. Estupidamente superior. Tá? Porque as condições hoje são muito mais favoráveis. Né? A gente tem, no curso de formação de ciências contábeis, uma disciplina chamada Finanças Pessoais, onde esse tipo de coisa é passado. Mesmo que com pouca experiência que eu tenha, mas algumas orientações bem interessantes eu acho que tem aqui. Né? O fato de você ter um orçamento para tentar não sair desse planejamento de despejar lá um determinado dinheiro todo mês. Ah, eu não tenho muito dinheiro porque eu ganho, a minha bolsa é de R$1.000, R$2.000. Ok, junta 30, 50, 60 todo mês. Eu comecei esse fundo de previdência com R$50 por mês, quando eu tinha 28, 29 para 30. Era o dinheiro que eu tinha, era 1/4 da minha bolsa de estágio. E imagina nesses 30 anos, quase 30 anos, como eu já não fui tentado a sacar esse dinheiro. Mas, de alguma forma, eu coloquei uma chavezinha aqui na cabeça, tipo, isso aqui é só para eu usar quando eu tiver 50, 60 anos. E essa é uma dificuldade que eu tenho com a minha filha, por exemplo, que hoje tem 18. Ela não consegue entender
como é ter 50 anos, o que o dinheiro que eu estou tentando investir para ela hoje, ela só vai poder usar lá aos 50. Então, essa percepção de usufruto no futuro é difícil. Eu falei na aula de investimento sobre o teste Marshmallow. Se tiver uma curiosidade, dá uma pesquisada. É realmente uma característica interessante, né? Você abrir mão do consumo agora para consumir mais depois. E isso aí é o que está, mais ou menos, orientando os investimentos. Bom, estou falando o que vem na cabeça. Se ninguém tiver perguntas, eu vou ficar falando aí. Bom, eu falei da TRPL4, né? Como é que eu escolhi essa ação? Eu achei interessante. Eu, sem ter experiência, né? Eu tenho pouca experiência, eu fui nesse site Fundamentos, que eu já falei para vocês, é gratuito, não precisa nem cadastro, e peguei, sei lá, mesmo sem saber direito quais são os indicadores, eu peguei lá uns 7 indicadores, como esses que eu falei, PVP, LPA, dívida, ativo, liquidez, tudo mais. Coloquei numa planilha e achei o valor médio. Olha só que coisa simples de fazer. Todas as empresas que estavam acima da média, para os indicadores que apontavam coisas boas, e abaixo da média para os indicadores que apontavam coisas ruins, como dívida, por exemplo, eu fui marcando de amarelo. Aí, quando eu olhei a planilha toda, quem tinha mais marca amarelo, mais marca amarela em ordem decrescente, eu fui comprando. E eu vi, bom, são empresas que, nesse meu panorama que tem aqui, são as melhores, né? Então, uma dessas que eu escolhi foi TRPL4. Como escolhi outras que não deram muito retorno, não, mas essa eu vejo que está dando. E tem dado, assim, muitos dividendos. Se por acaso vocês têm essa ação, se tem, já deve saber, dia 25 agora, eles vão pagar 80 centavos, se não me engano. 25 não, 21. Ou é 21 ou é 25. De maio vão pagar 80 centavos por ação. Ou seja, é uma boa pagadora de dividendo. E aí, de novo, né? Empresa do setor elétrico. Então, empresa do setor elétrico, como se diz, não tem muito... Tem como crescer, mas não é um crescimento assim muito grande. Então, o que ela faz, basicamente? Recebe dinheiro, paga os custos e despesas, sobra aquele dinheiro, toma aqui, acionista. Então, fica fazendo isso. Pega dinheiro, junta, paga despesa, dá para acionista. Pega dinheiro, é isso o tempo inteiro. Então, empresa do setor elétrico. Empresas do ramo de seguridade também, eu estou começando a querer prestar atenção. Na verdade, eu estou muito fixado em fundos imobiliários, realmente eu estou muito apaixonado por fundos imobiliários. As minhas compras são sempre de fundos imobiliários, eu quase nunca tenho comprado ação mais, a menos assim, eu vou receber essa da Transmissões Paulistas, TRPL4, aí eu costumo pegar e devolver o dividendo para ela própria, então eu compro as próprias ações TRPL4. Mas praticamente todo o meu investimento é em fundo imobiliário. Então, isso tem feito um resultado bem interessante no meu fluxo de caixa. Que eu ainda não estou nessa posição que o professor Simval falou, porque eu ainda estou em crescimento, poderia já ir usando esse dinheiro, né? Como eu falei, já recebo quase R$2.000 por mês de renda passiva. Para mim é muito dinheiro, estou há 2 anos nisso só, né? Então, falei, cara, complementar meu orçamento, eu até estou precisando de R$2.000 por mês. Mas é aquela chavezinha que eu tenho, né, do que o teste do Marshmallow já provou. Eu sei que esse dinheiro é para quando eu tiver, sei lá, 65, 63, ou até mesmo 60, daqui a 3 anos. Então, eu estou enchendo a caixa d'água para depois entrar no banho, né? Depois usar. Então, essa percepção é interessante. Só que eu, que tenho 8 anos pela frente, olha a diferença para você que tem 20, 30. É uma covardia. Sabendo que não precisa de 20, precisa só de 10. 10 anos são 120 meses
você realmente consegue chegar em 1 milhão. Pode ter certeza. Ah, eu ganho pouco. Isso não importa. Procura saber, faz contas, usa matemática financeira, você vai ver que sim, você tem condições. São 10 anos. Então, se você tem 20, você pode errar metade das vezes, né? Errar feio, você pode errar. Eu não posso mais errar. Então, muita atenção para isso. Eu não lembro se eu já falei isso nessa turma, mas na turma anterior, com certeza eu falei. Muitas pessoas que hoje estão bem, né, assim, vivem de dividendos, se aposentaram, digamos assim, com a Bolsa, ganham aí 8, 10 mil reais por mês, né, para sempre. Eu vi já algumas vezes algumas perguntas em relação a essas pessoas, o que elas teriam feito diferente. E muitas delas falam uma coisa bem interessante. Bem interessante. Elas falam que deveriam ter começado mais cedo, né? Então, você vê alguém que, estou usando o meu caso como referência, despertou para isso mais efetivamente depois de 50, isso já dá um impacto bacana na minha vida. Agora, imagina despertar para isso aos 25. Realmente impressionante o poder que isso tem. Tá? Então, muita atenção para isso. Muita atenção. Faça um orçamento. E aqui eu cheguei a comentar algumas coisas. Para quem é de contábeis, normalmente isso não é uma tarefa muito difícil. Tá? É mais difícil, talvez, manter o orçamento funcionando do que fazer o orçamento em si, né? Estudar contabilidade nos dá essa característica, né, de entender o fato, né, o que acontece, transformar isso em registro e gerar um relatório que contemple financeira ou economicamente como é que isso vai atingir o seu patrimônio. Então, é só um pouquinho de prática, né? Um acadêmico de contábeis com certeza tem condições de montar um orçamento, mesmo que muito simples. E eu cheguei a comentar também, dos atendimentos que eu faço, a prática do orçamento é algo muito difícil. Então, as pessoas não fazem orçamento, não fazem. Tá? Não sabem fazer, não entendem como é que um registro ou um pedacinho de recibo, uma nota fiscal, alguma coisa assim, como é que isso vai ser processado para chegar numa demonstração e dali você tomar a decisão. Elas não sabem fazer isso. Ficam só aqui guardando os documentos. Não fazem o relatório. Tá? Então, esse é o campo de trabalho para a gente. Inclusive, eu vi no Conselho Regional de Contabilidade uma palestra sobre isso. Eles chamam isso de BPO financeiro, né? Business Processing Outsourcing, né? Ou seja, você fazer a contabilidade gerencial terceirizada. E aí estão já jogando esse BPO financeiro para a pessoa física, quer dizer, você usar isso que a gente está falando aqui para gerenciar as contas das pessoas. Deixa eu ver aqui o que foi escrito. Para nós, meros estagiários, qual o passo indicado? Eu falei, né? Eu comecei uma poupança quando era estagiário, de R$ 50 por mês. Essa poupança que eu não deixei de pagar nem um mês, em quase 30 anos, hoje tem 270 mil, mais ou menos. Né? Tá indo em direção aos 300. Então, o prazo que vocês têm à frente é absurdamente grande. Eu acabei de falar. Pega uma pessoa que hoje investe em bolsa e que não seja muito jovem, como é o caso de vocês. Pega alguém aí com 45, faz essa pergunta: o que você faria diferente? Repara que muitas respostas vão ser: cara, eu queria começar mais cedo. Queria ter começado mais cedo, eu só atentei para isso depois dos 40, só atentei para isso depois de 50. E mesmo assim, isso é bacana, isso resolve casos. Então, vê, no meu caso, eu vou ter uma aposentadoria, provavelmente, né? Razoavelmente estável, bem acima do que é o teto do INSS, e mesmo assim eu tenho a preocupação de complementar essa renda, né? Não é bem por esporte, porque
tenho certeza que eu vou precisar desse dinheiro, até porque eu vejo muita felicidade aí. Eu gosto muito da ideia de viajar, de levar meu filho para ser criado em outros países, né, de aprender línguas, de viver outras culturas. Então, isso me atrai muito. Mas, cara, ter uma exposição sobre isso daqui, nem que o que a gente está tratando aqui pode não ter a qualidade necessária para você entender na perfeição, na plenitude, quanto isso é importante, mas, pelo menos, pega isso que a gente está falando e vai buscar as suas fontes, né? Como eu disse, olha, não deixa de ler esse livro. Um investidor inteligente, tá? Cara, não é historinha, isso é o livro que é referência para praticamente todo mundo que mexe com bolsa de valores no mundo inteiro. Esse livro é muito importante. Esse livro ficou comigo aqui na minha biblioteca por mais de 10 anos, porque eu achei que ele era sobre análise técnica. O que é análise técnica? Grafista, curto prazo, tem muita fórmula, muita álgebra. Não quis ler esse livro. Falei, pô, um dia eu pego isso para aprender. Aí peguei, ele tem uns 2 anos. Falei, cara, tudo que eu preciso saber está aqui. Então, meros estagiários. Uma pergunta que geralmente fazem para mim quando eu faço alguma palestra: qual o melhor investimento? Então, aproveitando aí a dúvida da colega, o melhor investimento é educação financeira, finanças pessoais. E entender isso. Você tem um discurso que é o meu, tem um discurso que é o do professor Simval, tem um discurso de outras pessoas, são discursos diferentes. Cada um tem uma maneira neurótica de entender o mercado e vir aqui para falar. Então, eu falo coisas que o professor Simval não concorda, ele fala coisas com as quais eu não concordo, eu vejo vídeos com os quais eu não concordo, eu leio coisas aqui com as quais eu não concordo, mas, quando eu ouço todos, é que nem lá na aula de ética, né? É interessante a gente ver o outro ponto de vista, porque até para entender melhor o que eu penso. Então, essa contraposição de ideias, vendo o que as pessoas estão falando, isso é ótimo. Então, cara, eu nem precisa comprar livro, porque praticamente eu já vi até um PDF desse livro aí disponível por aí. Você consegue informação com muita facilidade. A questão é ter realmente o tempo de sorver esse conhecimento, com a leitura, com a conversa, né? Participando. Por exemplo, eu sou cliente da XP, e a XP de vez em quando chamava, antes da pandemia tinha isso, muita frequência, chamava os clientes para irem lá e ter palestra, entendeu? E, pô, você vê um especialista falar sobre um determinado assunto, hoje nós vamos falar do ciclo econômico previsto para o ano que vem, de acordo com fulano, fulano e fulano. Isso é muito importante, né? Então, esse evento que eu passei para vocês, se por acaso vocês participaram, eu espero que tenham participado dos fundos imobiliários, né? O e-mail de vocês provavelmente vai ter ficado lá no cadastro deles. Tem uma coisa ruim, que a gente fica recebendo um monte de informação lá que não presta, mas vamos chamar para os próximos. Se não me engano, vai haver outro ainda esse ano. Então, participar desses eventos, ver o cara que é bom lá, o fodão falando, isso é muito importante, né? E mesmo que você não entenda nada, como eu não entendo, ou como não entendia, eu sabia bem menos há 6 meses atrás, eu via coisas que eu anotava, e a minha anotação era o seguinte: procurar saber sobre isso. Vou dar um exemplo. Tem fundos imobiliários que são high yield e tem fundos imobiliários que são high grade. High yield, high grade. Eu falei, que isso, cara? Aí eu até acho que eu já sei o que é, mas eu anotei: procurar saber diferença entre high yield e high grade. Porque isso deve ser importante, a galera fala sobre isso, entendeu? Então, uma hora qualquer, no Google mesmo, né, eu já faço minhas anotações, arrumo um lugar no meu Google Drive, onde eu faço meus estudos e coloco lá, né? Então,
a quantidade de notas que eu vou tendo, as minhas anotações, vão ficando grandes. E aí, de uma hora para outra, eu vou aprendendo coisas. Eu assisti agora, não sei se vocês conhecem, um canal chamado 500 Pratas. O nome dele é Leandro. Eu vejo muita coisa de Paraná e Santa Catarina. Se não me engano, esse Leandro é do Paraná. E ele fez uma sequência de aulas agora durante uma semana passada. E eu gravei tudo, né? Eu tenho essa capacidade aqui, o computador consegue gravar algumas coisas. Aí eu gravei as 5 aulas e fez uma hoje, se não me engano, ontem, segunda-feira. O que acontece? Ele falou muita coisa que realmente não interessa. Né? Em 5 dias, você imagina, deu tudo, mais de 5 horas de gravação. Se você for ver, deve ter ali uns 20 ou 30 minutos efetivamente de conhecimento. O restante foi para falar da vida dele, porque como é que ele conseguiu juntar o dinheiro. Ele falou do teste de marshmallow, ele falou como é fantástico o fundo imobiliário te dar dinheiro sem imposto de renda. É isso que eu estou tentando falar para você. Dividendo de ação e renda de fundo imobiliário é isento de imposto de renda. Cara, você tem renda sem ser tributado. Isso é fantástico. Né? E como é que é chato no início pingar só R$10 na sua conta? O meu primeiro dividendo que eu recebi de fundo imobiliário foi R$10. Né? R$10. Hoje já beira os 2.000. Não tem 2 anos. Não tem 2 anos. Tá? Independentemente desse outro investimento que eu tenho de renda fixa, ele rende excepcionalmente, eu mostrei para vocês, esse ano ele está rendendo 2,6 ao mês. Só esse ano. Então, ele fora, eu passei em 2 anos de R$10 por mês para quase 2.000. Entendeu? Então, é exatamente aí que você tem que seguir. E eu sabia nada. Nada vezes nada. Tanto que nas próprias aulas de finanças pessoais, eu não falava de investimento, falava o básico, o que é renda fixa, o que é renda variável. Nem diferenciar ação de fundo imobiliário eu sabia há 2, 3 anos. Não sabia. Né? E hoje eu estou fazendo palestra, assim, eu não sou conhecido por isso, mas um ou outro entra em contato comigo para falar sobre os primeiros passos na Bolsa. Eu me sinto muito bem. Né? Inclusive, eu deixo claro, não tenho experiência, mas o pouco que eu falo, eu consigo motivar algumas pessoas. Né? É que nem eu falei, eu tive que começar a aula hoje às 7 horas, porque eu estava terminando uma palestra para Estácio, mas foi sobre ética. O que isso mudou na minha vida? Muita coisa, porque embora eu lecione ética, eu nunca fui chamado para falar sobre ética numa palestra. Então, eu estava extremamente nervoso. E eu acho um assunto muito importante para a nossa vida. Não estou falando saber ética, saber se comportar, mas saber que é importante ouvir alguém falar sobre ética. E é muito legal você ver um contraponto. E aí eu peguei uma tese de doutorado de um amigo meu do conselho que escreveu sobre ética, uma própria pesquisa que eu faço, bem superficial com os meus alunos, sobre percepção da ética alheia em relação à nossa. Então, são assuntos assim muito importantes, muito interessantes. Então, é bem legal saber disso, né? Que em 2 anos eu tenho alguma confiança em mim mesmo de poder motivar corações como o de vocês a mudarem a vida de vocês daqui a 10 ou 15 anos. Mas precisa começar agora. Tudo bem, vai começar daqui a 5 ou daqui a 8 anos. Cara, mesmo começando aos 30, você vai... É como esse Leandro falou agora, no curso esse do 500 Pratas. É como se você estivesse fazendo uma corrida comigo, eu saindo para a corrida a pé e você saindo de bicicleta. Né? Você iniciando isso tudo aos 30 anos e eu iniciando depois de 50. O tempo realmente faz muita diferença. Lembra? R$1 agora, na minha conta, dá 35, 40 lá na frente. Vira 40. E para aqueles caras que eu recomendei lá dos Estados Unidos, vira 88. Né? E aí tem umas questões lá, porque nos Estados Unidos tem um incentivo muito grande para investir. Então, tem algumas contas de
aposentadoria lá que te dão muitos benefícios, né? Então, na casa dos 20 anos até os 65, o cara demonstra que um vira 88. Cara, isso é um poder explosivo, né? E baseado até nesse Leandro que eu falei, ainda agora das 500 pratas, a coisa não é tão simples assim, começa com 40, como eu acabei de falar, né, que a menina perguntou ainda agora, pô, estagiário, começa com 20, com 30, isso vai resolver o seu problema? Sim e não, porque sim, você vai iniciar um hábito que vai ser muito salutar. Lembra que eu falei? Eu comecei com 30, olhando para os meus 60 anos. Então, eu tenho uma travessia de 30 anos que eu fui disciplinado para manter lá o meu depósito mensal na minha previdência, independentemente do que estivesse acontecendo comigo. E é óbvio que em 30 anos eu passei muitos perrengues com dinheiro, mas eu não pensei em usar aquilo ali. Tá? Então, R$ 40 por mês vai resolver o problema? Não. Mas você vai, aos poucos, começar a ver o dinheiro pingar na sua conta, como o professor acabou de falar, que é maravilhoso ter dividendos. Como eu estou falando para você, eu realmente agradeço a Deus quando eu vejo, cara, 10 centavos de dividendo. Isso é resultado de um trabalho, é resultado de eu ler esse negócio aqui. Educação financeira. A educação realmente muda a nossa vida. A educação financeira vai mudar o nosso patrimônio para melhor. Então, hoje, eu já estou começando a falar assim, cara, eu estou sem tempo para cuidar dos meus investimentos, porque começa a pipocar, você vê, quase 2.000 por mês é uma grana forte, que eu tenho que saber o que fazer com isso. Assim, para mim, é forte para mim. Tá? Dentro da minha renda atual, 2.000 por mês é muito dinheiro. Né? Então, haverá um ponto em que eu não vou poder me dedicar a outra coisa. Eu vou ter que sentar aqui, passar as manhãs da minha vida, né, investigando. O que eu vou fazer? Recebi 300 aqui, 800 ali, 2.000 ali. Eu estou a caminho disso daqui a pouco, com certeza. Então, começando agora como estagiário, eu era estagiário aos 29, 30 anos. Então, quando eu voltei para terminar a minha graduação, eu tinha 28, eu tinha 5 anos acima da média. Eu terminei a graduação muito tarde. Então, eu comecei essa corrida muito tarde. E sem noção alguma. Quer dizer, eu escolhi fundo de previdência privada simplesmente porque na época era uma coisa que todo mundo falava. Né? Não tive critérios. Vou escolher por causa disso. Hoje em dia, até já falei que eu não gosto de fundo de previdência privada. Esse meu fundo, ele é bom, porque ele tem quase 30 anos. Lá atrás, eles eram muito bons. Hoje em dia, nem está tão bom assim. Mas tem vantagens. Tá? O que eu estou querendo dizer é que você tem condições. Você pode não ter aprendido coisa alguma aqui comigo. Nada. Mas você pode ver que isso é importante. Você pode buscar as suas referências. Acabei de falar que esse livro é muito importante. O Investidor Inteligente. Ler só ele vai ser um saco, porque são 700 páginas. Mas você vai construir a sua vida em cima do que esse livro está falando, porque ele é referência para todo mundo. Então, eu não vou me cansar, eu sei que eu estou sendo chato, mas isso tem que entrar na sua cabeça, isso tem que entrar no seu coração. Isso vai ser diferença para a sua família daqui a algumas décadas. Eu espero que 2 no máximo, porque se 10 anos já são suficientes, você imagina 20 anos. Meu Deus, daqui a 20 anos vocês estão com 45, estão jovens demais ainda. Pessoas, eu já estou tomando o tempo de vocês demais. Caso ainda tenha alguém com dúvidas, não quis perguntar aqui, seja de voz, seja no chat, entre em contato pelo e-mail. Tá? Aproveitar que a maioria está aí, só para terminar. Eu enviei os artigos hoje, você escolhe um deles. Eu acho que eu procurei pegar artigos recentes, importantes, escritos por pessoas que são boas. Faz um trabalho sobre aquilo. Aproveita. Você pode fazer o trabalho sobre um, mas leia os outros. São artigos importantes para você. Tá? Então, ali vai ter avaliação sobre esse trabalho. E até amanhã eu devo enviar a última tarefa. Tá? E é um questionário sobre os 4 itens que a gente falou. Dívida,
orçamento, já respondo. Dívida, orçamento, investimento e fruição. Tá? Essa avaliação vai ter nota, mas não vai ser uma nota que vai para o teu cômputo lá. Vai ser para você saber uma avaliação minha sobre você, sobre aquele tema. E eu vou confrontar com outro questionário que eu já perguntei. Quanto você sabe sobre determinado ponto? Então, isso não influencia a tua nota. A única coisa que influencia é você fazer ou não fazer o trabalho. Tá? Sobre esse trabalho de 3 páginas, se pode ser um resumo. Olha, pode. Eu faria um resumo com uma cara de trabalho científico, tá? Porque eu escolhi artigos científicos. Então, lá vai ter introdução, vai ter referencial teórico, vai ter um determinado problema explorado por alguma pessoa que domina a escrita científica. Então, procura exercitar um pouco isso, é uma grande oportunidade. 3 páginas não é uma quantidade grande de páginas, né? Procura fazer uma leitura crítica sobre aquilo. Provavelmente você pode se modificar lendo um artigo desse. Tá? Uma coisa que eu queria que você soubesse também, eu não vou ler o seu trabalho sabendo se você fez um excelente trabalho, um péssimo trabalho. Eu vou ler por alto e vou ver algumas características de como você escreveu, porque eu vou te avaliar. Mas você não precisa explicar para mim que você aprendeu com aquilo, né? Mas é uma oportunidade que você vai ter de praticar isso. Daqui a pouco você vai fazer uma monografia e seria interessante você ver como é que os artigos são escritos. Você partir do raciocínio de um artigo para ir para uma monografia é um exercício interessante. Esses artigos que eu mandei para vocês, se você juntar tudo, você monta uma monografia mole. Então, é uma grande oportunidade. Eu acho que você tem uma grande oportunidade para exercitar isso. Entendeu? Eu não vou ler o trabalho de vocês assim, vamos ver se ele escreveu aqui uma coisa. Não, eu vou ver por alto, mais plasticamente do que em termos de conteúdo. Mas eu, no lugar de vocês, eu aproveitaria essa oportunidade para praticar, né? Eu acho que seria isso. Mas o resumo, ok, dá para fazer o resumo, claro. Agora, eu faria um resumo diferenciado, né? Eu pesquisaria como fazer um bom resumo, por exemplo. E aí, pegaria umas técnicas de fazer o resumo e aplicaria nesse trabalho, para fazer um resumo realmente bacana. Alguns trabalhos que eu leio realmente me impressionam, mais até pela forma do que pelo conteúdo, né? Porque é pouco provável de eu ler todos os trabalhos com profundidade para falar esse é muito bom, esse é muito ruim. Eu não tenho essa habilidade. E eu tenho que dar as notas rápidas para o SIGA. Infelizmente, eu não tenho esse tempo disponível. Eu tenho que fazer uma leitura rápida. Mas algumas coisas me chamam a atenção. A forma, eu vejo realmente, a palavra é essa, o cuidado, o zelo, o carinho com que alguns alunos usam, colocando algumas figuras, alguns gráficos, que eu nem peço para colocar capa, mas alguns alunos colocam a capa. Eu vejo que esse aluno, essa aluna, teve um cuidado, né? Então, isso talvez diga muito sobre você, né? Quando o seu chefe te pedir um trabalho, todo mundo pode entregar de um jeito qualquer, o seu trabalho vai ser entregue de uma maneira diferente. Eu acho que isso é uma oportunidade. Isso que eu vou falar para você não aconteceu muito na minha vida, não. Quando eu retornei para fazer o FRJ, como eu disse, eu já estava velho em relação à turma. Quando eu entregava um trabalho e fazia algumas perguntas, o professor uma vez falou assim, cara, quem menos precisa fazer, estava fazendo referência a mim, né? É que faz pergunta. Então, eu aproveitava aquela oportunidade. Eu não precisava, porque eu já tinha alguma experiência, inclusive acadêmica, porque eu tinha feito mais estudos lá onde eu estava, fora da universidade. Mas eu queria aproveitar a presença daquele professor, a experiência que ele tinha para poder me passar. Então, isso é uma oportunidade que você tem, sabe? Assim, eu acho que vocês já sabem aí de rádio corredor que não tem... É raro ter uma nota baixa em finanças pessoais, então isso não deve ser uma preocupação. Mas
eu acho que a preocupação é o que eu posso tirar disso da minha vida. E o professor está dando para mim aqui 5 artigos que ele julgou importantes. Cara, eu acho que no lugar de vocês, eu faria o trabalho que o professor está falando, mas eu ia devorar os 5 artigos, sabe? Porque provavelmente ali tem algo que vai mudar a minha vida. Como esse livro aqui, eu vou falar mais uma vez. Não deixe de comprar esse livro, tá? O Investidor Inteligente. Você vai ver que todo mundo fala sobre ele. Ele é muito importante. Pessoal, já passei da hora, agradeço muito a atenção de vocês. Sobre quinta-feira, eu vou ver se eu consigo chamar alguém para falar aqui, algum corretor de valores, algum professor, alguém do mercado, sei lá, vou tentar arrumar alguém. Se eu não encontrar, eu vou tentar achar um tema qualquer, trazer alguns dados sobre ações, tá bom? E, de novo, tirar dúvidas sobre trabalho. Então, é um grande prazer tentar responder algumas dúvidas, tá bom? Beijo para todo mundo. Vejo vocês quinta-feira, se Deus quiser. Tá bom? Forte abraço. Boa noite para todo mundo.